um emprego numa empresa grande para você crescer, porque você tem um potencial, você na minha vida acadêmica, né, no tempo que eu estudava em colégio público, que eu estudei a vida toda, né? Eu sempre tirei as melhores notas, eu sempre fui a melhor aluna, não era. Era nerd da sala? Não, Não, eu não era nerd. Só era Eu só tirava era boa de nota, dedicada. mas era aquela É porque comunicativa eu e sou aquela tal. pessoa que é assim, eu não preciso estudar muito para pegar as coisas. Então eu Entendi. ficava conversando na aula, mas na hora da prova eu tirava 10 e todo mundo ficava, como é que ela tira 10 se ela passar a aula todinha conversando? Eu gosto um pouquinho de conversar, Só um pouquinho. vez ou Só outra um assim, né? tiquinho. Assim, não dá nem para anotar muito, mas é isso. E aí, ele me incentivava muito a isso. Até que um dia, meu padrinho disse, você não vai mais cuidar do meu filho, ponto, porque você não deixa. E ele não deixou. Ele não deixava mais eu entrar na casa dele. Caraca. E ele era E aí você manteve o vizinho. relacionamento. Mantive. Era vizinho de porta. Então, o Robert ficava no portão do lado, eu no portão do outro, morrendo de chorar, porque meu padrinho deixava ele trancado, não deixava eu entrar para cuidar dele. Opa aí. E ele me chamava de mãe, para ter noção. Olha. E eu morrendo de chorar, morrendo de chorar. E entrando assim, tipo, numa tristeza profunda. E aí eu tava chorando, e por coincidência do destino, o meu vizinho da frente, As lá de coincidências da casa, vida, né? isso. Ele ia passando e olhou e viu que eu tava chorando. Aí chegou e disse, por que você tá chorando? Aí eu, né, com a boca maior do que tudo, fui contar. Não, meu padrinho deixa eu cuidar do filho dele, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele, e você tem quantos anos? Aí eu, não, eu tenho 16. Aí ele, e você não quer trabalhar na minha empresa, não? Olha. Aí eu disse, oxe, quero. Nem sabia o que era. Quero, é? Quero. Aí ele, Precisando trabalhar. e precisando trabalhar, né? Porque eu pensava em duas coisas. Primeiro, nessa época dos 6 meses que meu pai ficou afastado, teve várias outras coisas que um dia a gente faz outro podcast e eu conto só sobre isso. Mas eu de fato, o meu pai virou meu filho. Então, ele não sabia, ele era analfabeto, eu tentei ensinar ele a escrever, aí eu tentava fazer com que ele melhorasse. Porque até então, antes desses meus 13 anos, que de fato ele foi encostado pelo INSS, passou o tempo sem receber, a gente não entendia o que era, mas era uma depressão profunda. E aí ele chegava em casa chorando, e eu não entendia, porque eu, muito menina, na época que era para eu ter aquele símbolo de pai, eu não tive, porque não deu tempo, eu tive que virar a mãe dele. E aí a gente não entendia aquilo, né? E a gente não recebia dinheiro de jeito nenhum. A gente tomava café da manhã porque a minha tia tinha uma padaria. Aí quando passava o horário de pico, a minha tia ia deixar o que tinha sobrado lá em casa. E aí eu não aceitava aquilo dali. Então eu disse, não, vou trabalhar. E eu comecei a ficar preocupada porque eu não posso mais ser babá, meu coração tá aqui e eu vou parar de ganhar dinheiro. Quando ele disse, quer trabalhar? Eu disse, é agora. Aí ele me deu lá o endereço, vá lá no CIE na época, que era um centro de estágio lá em Fortaleza. Vá lá, faça o cadastro. Quando você fizer o cadastro, você me avisa que eu vou mandar pedir um menor aprendiz. E aí eu já pego a sua entrevista lá. E aí você já começa a trabalhar. Legal. Em uma semana eu estava trabalhando. Aí comecei a trabalhar lá, eu era auxiliar administrativa. E trabalhava de menor aprendiz. Então, era 4 horas que podia ficar trabalhando, aí eu já ganhava R$ 400. Olha. Era dinheiro demais. Ave Maria, não dava para fazer tanta coisa com esse dinheiro que eu nem sabia como é que eu conseguia. Ficava com 100, não era mais que 50, a mãe ia ficar com o restante. E aí eu comecei a minha jornada de trabalhar em empresa. E eu sempre fui muito de aprender. Então, quando eu cheguei lá, eu disse, você é menor aprendiz, mas o meu vizinho da frente, o Mauro, que assim, eu tenho uma gratidão a ele gigantesca. Eu digo que ele foi um paizão na minha vida. E aí ele era meu chefe direto, então eu trabalhava dentro da sala com ele. Ele me ensinou muito. E eu fui crescendo, aí esse meu jeito de fazer amizade fácil, de falar com todo mundo, de aprender rápido, eu trabalhava com ele, aí tinha uma folguinha, eu ia lá pro chefe dele, aí começava a conversar com o chefe dele, aí ia lá para a área de vendas, aí começava a entender todo o processo. Porque eu pensava assim, na hora que der, eu vou ser contratada, porque eu não vou esperar 2 anos para ser contratada, não. Com 1 ano eles me contrataram. Legal. Depois de 1 ano eu estava saindo do ensino médio,
E aí eu queria fazer uma faculdade, sendo induzida pelo esse namoro que eu tive, né? Que aí por isso que eu digo, teve o lado bom também, porque ele me incentivou. Sempre, sempre. E aí eu comecei a fazer isso. Aí fui subindo de cargo, fui contratada, aí pedi para fazer faculdade, cheguei lá na empresa, olha, eu preciso que vocês paguem minha faculdade, eu fiz o Enem, eu tirei uma nota boa, eu só vou precisar pagar 30% da minha primeira faculdade, porque eu fiz contabilidade, e aí quando eu estava faltando um ano para me formar em contabilidade, eu disse, não, isso aqui é coisa de doido. Porque você fez a faculdade pela empresa? É isso? É contabilidade? Não. Ou você já estava fazendo contabilidade? Lá na empresa eu estava no ensino médio. Ah, tá. E lá, como era da rede quando você passou no Enem? No ensino médio, porque você faz o ProUni, o Enem, quando você está no ensino médio. É porque minha época não tinha Enem. Para poder tentar... Você vê que eu sou mais velho mesmo. Tá vendo? Para você tentar... Na verdade, até tinha o Enem, mas não era como hoje, que é o Enem que você... para poder entrar na faculdade. Na época, o Enem era uma prova que você fazia se quisesse. Tá? Era meio que teste. Acho que estava em época de testes e tal. Pô, isso eu tô falando de 99, 2000. Então, foi a época que eu fiz vestibular. Pronto. Aí foi exatamente isso. Eu fiz o Enem e tinha o ProUni, que era uma bolsa que era dada para quem tirava as melhores notas do Enem. E como eu tinha tirado uma nota muito boa, eu tive uma bolsa do ProUni. E eu pagava só 30% da faculdade. Aí você foi fazer contabilidade. Aí eu fui para contabilidade. Por quê? Lembra que eu tinha que trabalhar? Isso. Estava na área administrativa e eu fui fazer contabilidade, mas foi porque a minha sogra, na época, era contadora. E aí eu pensei, vou casar com esse rapaz. O homem da minha vida, vou casar com ele. E a mãe dele é contadora, ela vai me ajudar, vou trabalhar junto com ela. Aí eu fui pra contabilidade por conta disso. Quando eu cheguei lá, eu disse, você quer coisa de doido, que eu vou me trancar dentro de uma sala pra eu ficar negócio. Não. Tô fora. Não dá. Eu gosto de gente, eu gosto de falar, eu gosto de estar aparecendo aqui. Isso aqui vai fazer a entrada de nota, não sei o quê. Enfim. Tava faltando um ano para me formar, mudei para administração. Nesse meio termo aí dessa faculdade, eu terminei esse relacionamento. E aí eu acabei saindo dessa empresa depois de ter evoluído, ter sido contratada. Foi assim uma experiência maravilhosa. Eu passei um tempo lá. Área comercial também. Fiquei aí fui por pós-vendas. Depois fiz uma. Na verdade, eu saí de lá porque eu fiz uma prova para vendas. E depois o outro gerente que entrou barrou a minha ida. Depois que eu fiz prova, depois que o RH me chamou. Foi mesmo. Aí ele faz o quê? Ele desmotiva o funcionário, né? E aí eu me conheço. Se eu bater o pé e disser que eu não vou fazer mais. Lascou. E aí eu não ia fazer do jeito que eu queria, e eu não fui pro canto que eu queria, e nem ganhando o salário que eu ia ganhar lá. Aí eu saí e virei cliente deles. Que eu fui para a empresa de uma transportadora. E nessa transportadora... a empresa que eu trabalhava antes eram meus clientes. Eu era cliente dele, então o cliente sempre tem razão, né? E eu comprava o que eu vendia lá. Olha. Aí eu sabia todos os macetes de quem vendia. Eu estava comprando o que eu vendia lá. Então quem mandava era eu. A pessoa dizia, não, isso aqui não dá certo não. Eu digo, dá, faça assim. Quem é que tá falando? Eu digo, opa, sou eu. Você lembra de mim que você não deixou e parei de vender? Um pouquinho. Jéssica, você é vingativa? Não. Não sou. Acho que não. Enfim, aí fui para essa transportadora. Dessa transportadora saí, aí fiquei na área de compras e na área comercial. Aí nessa transportadora também fui para a área comercial. E aí lá até então, nutrição, nada na sua vida? Nada de nutrição. Mas você já cuidava do seu corpo, da sua própria alimentação, ou também não? Você não ligava porra Não, nenhuma? Se eu te falar que eu comia tão errado... Eu só era magra de ruim, né? É mesmo? Era magra de ruim. Esse físico não fazia nada? Não. Eu comecei com 16. Eu comecei a musculação. Ah, então você já fazia. Eu treinava. Já fazia atividade física. Era. Mas eu era aquela pessoa que não cuidava da alimentação e treinava. Tá. Entende? Que é a maioria de todo mundo, a maioria. Isso, que acha que faz exercício físico é saudável. Mas comia um pão bengala, não sei se você ouviu falar no pão bengala. Na Bahia a gente chama de vara. Pronto. Aqui chama de quê, pai? Aquele pão grande? Baguete. Pronto, lá é bengala. Na Bahia é vara. E como é o pão francês aqui? Quer dizer, é pão francês, né? Lá é como? É carioquinha. Na Bahia é cacetinho.